Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor estabeleça os seus planos, os seus projetos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos, claro, todos os dias orando pelo nosso país, pela nossa família, pelos nossos queridos em comunhão, né? A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a igreja não é a estrutura, né? Não é a capacidade de, vamos dizer, do prédio em si, né? Da construção, da alvenaria, mas é a igreja no sentimento, na comunhão. Então eu sempre falo para você, né, que aqueles que estavam próximos eram distantes. E aqueles que estavam, entre aspas, distantes, eram os mais próximos. Então você tem isso em muito claramente, várias partes, passagens da Bíblia. Agora, como nós estamos lendo o Novo Testamento, você percebe isso nas palavras de Jesus, né? Por exemplo, esse caso que nós estamos lendo agora, né? Mateus capítulo 15, sobre a mulher cananeia. A mulher cananeia, ou como diz Marcos, a mulher Ciro-fenícia, não pertencia, né, à cultura, ao cotidiano hebraico. Ela sequer era hebreia, né? Sequer, ela era de cultura grega. Ela pertencia aos povos chamados povos pagãos, né? Como a Bíblia chama de gentios. Tinha uma prática espiritual completamente diferente daqueles que serviam a Deus ou conheciam a Deus, né? Pelo menos conheciam a Deus. Então você percebe que os próximos estão distantes e os distantes estão próximos. Então essa lógica, ela tem que ser muito bem pensada, por exemplo, no nosso tempo, né? Nesse momento, nessa circunstância que nós vivemos, que isso é para nós um ponto a ser refletido, de reflexão, né? Então a comunhão, ela não apenas ela é imposta, ou ela é obrigatoriamente estabelecida através de um prédio, de um grupo de pessoas que está ali. Se fosse assim, ou se for assim, maravilhoso. Mas nem sempre isso é no cotidiano. E às vezes uma pessoa que você não tem tanta proximidade, até por uma questão geográfica, mas você percebe que os seus sentimentos são os mesmos dos teus sentimentos. Então isso a gente percebe e Jesus deixa isso muito claramente na sua palavra. Vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 21. Já começamos a ler ontem, vamos ler mais um pouquinho, pensar a respeito, porque é um dos textos que eu sempre falo para você. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque em todas as partes da palavra de Deus, tudo, desde o Gênesis ao Apocalipse, em nenhum momento Deus, ele nos, vamos dizer, ele esconde alguma coisa, né? Não vou falar isso, senão isso vai entristecer, isso vai angustiar. Não. Deus, de uma maneira muito sábia, muito diplomática, muito ética, muito educada, delicada, carinhosa, ele vai abordando todos os assuntos. E a palavra de Deus nos deixa muito claro de que ele não nos isenta, porque nós servimos a ele, não nos isenta dos problemas, das dificuldades, de atravessarmos por situações e circunstâncias, seja na nossa casa, na nossa família, seja no casamento, seja na relação de pais e filhos, seja na relação profissional, né? Nas relações, nos relacionamentos chamados relacionamentos interpessoais. Mas o que o Senhor nos ensina? O Senhor nos ensina que, a despeito de tudo isso, há sim uma condição de não apenas suplantarmos a tudo, mas identificarmos a presença de Deus e, a despeito dos problemas e as dificuldades,
Deus estar conosco. É exatamente esse ponto. Porque a impressão que nos dá, no primeiro momento, e claro que seria bom se fosse assim, né? É que quando a gente está diante do Senhor, que a gente começa a andar com Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, é que não teremos problemas. Aliás, existem até alguns que insistem nisso até na pregação, que a gente não vai ter problema, que a gente vai vencer, que a gente vai ser vitorioso. E de maneira um tanto quanto subliminar, né, deixa esse assunto do problema, da dificuldade, num segundo plano. E nem sempre isso acontece. Ou seja, não se fala a respeito daquilo que Jesus diz na sua palavra, o seguinte: no mundo tereis aflições. Quer dizer, a despeito das aflições, tem de bom ânimo. Ainda que hajam aflições, o meu ânimo, ou seja, ânimo significa vida, né? A minha vida que eu tenho proposto, que eu sugiro para que você viva, está acima das aflições, está acima das circunstâncias. E a gente tem pensado nisso no livro de Mateus, que a todo momento o Senhor Jesus traz esse assunto, né, a evidência, né? Então a tempestade, as dificuldades, as questões financeiras, materiais, né, as pessoas interpelando, as pessoas não compreendendo, não entendendo, os próprios familiares fazendo oposição ao Evangelho, à pessoa de Jesus. Então você tem todas essas circunstâncias que é do gênero humano, que é das nossas contingências, do dia a dia, do cotidiano, o desgaste, o cansaço. Mas o Senhor nos ensina o que fazer com isso. Como administrarmos e ao mesmo tempo sabermos que o Senhor está à disposição para que nós coloquemos essas sobrecargas, como a gente já conversou, né? Essas sobrecargas nas mãos sobre Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. E a Bíblia fala: aprendei de mim, que sou humilde de coração, eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então é exatamente essa dinâmica que o Senhor Jesus deseja nos ensinar e deseja que nós possamos pensar, refletir, meditar a respeito, sabendo que naquele momento, né, no momento da dificuldade, no momento da tempestade, no momento, né, como diz lá, a gente leu em Isaías, que não é que não vai acontecer, em algum momento vai acontecer, porque isso faz parte. Mas como eu preciso me comportar, o quanto eu estou me alimentando, me fortalecendo, para que, havendo algum tipo de situação, eu possa enfrentar, administrar e manter a minha relação com Deus e, se possível for, crescendo, desenvolvendo a cada dia. É exatamente o que acontece com a mulher cananeia. Vamos ver agora sob uma nova perspectiva exatamente esse texto que nós começamos ontem. Ontem falamos do mundo espiritual, né? O que significa essa mulher estar no ambiente, vamos dizer assim, doméstico, espiritualmente falando, numa região espiritualmente falando, onde uma entidade comandava, porque a Bíblia diz, né, e nos ensina, e Jesus falando sobre o valente que está na casa, né, e que tem que vir um valente mais poderoso do que o primeiro, para que o expulse e se apodere dos seus despojos. É Jesus se utilizando de uma figura de linguagem, né, de maneira metafórica, do que significa Satanás está operando ali naquele lugar, e aí vem um valente mais poderoso, como diz Lucas, claro que é Jesus Cristo. E esse valente mais poderoso se apodera daquele lugar, se apodera dos bens daquele primeiro valente, que é o diabo, é o primeiro valente, e esse segundo valente, o mais poderoso, se apodera daquela casa. Está lá em Lucas e nós lemos ontem. Então é exatamente essa constituição que essa mulher tem.
ainda que fosse uma mulher cananeia, ainda que fosse uma mulher de cultura grega, ainda que ela estivesse numa região chamada Ciro-Fenícia, e ela era Ciro-Fenícia, né? Ela era do Império Persa, daquela região, mais ou menos na região do Iraque, né? Aquela região bem próxima, né? Oriente Médio da Europa, né? Aquela região é exatamente aonde ela habitava, onde ela tinha, possivelmente, ela era natural daquela região. Então você percebe que é aquilo que eu estou falando para você, a distância dela em relação a Jesus, mesmo a distância geográfica, mesmo a distância espiritual, não a diminuiu quando ela teve vontade de se manifestar e de buscar Jesus Cristo. Olha só, aí você vai falar, não, mas é por causa da filha. Sim, é por causa da filha. A filha a levou a isso, mas você percebe que quando ela chega lá, o seu entendimento de mundo espiritual é tão poderoso, é tão profundo, que ela toma atitudes de quem já foi atrás de Jesus, no sentido de querer conhecer a Jesus. Quem era Jesus? Porque ela chama Jesus primeiro de Senhor e depois ela chama Jesus de Filho de Davi. Por isso que esse texto é tão pequenininho e diz tanto conosco. Fala assim, Mateus 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então você perceba que ela não pede compaixão da filha, tem compaixão de mim. É aquilo que eu estou falando para você. Ela, com certeza, dentro de toda a sua cultura, se envolveu espiritualmente com entidades, a tal ponto que o seu ambiente de convivência, a sua família, o seu lar, e agora, de maneira destacada, a sua própria filha, estão contaminados espiritualmente. Tanto é que a sua filha, e a Bíblia fala assim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Quer dizer, estar endemoniada já é uma situação deprimente, terrível. Muito difícil. Agora, estar horrivelmente endemoniada significa que essa menina já estava completamente sem controle. E Marcos diz que ela deixou essa menina amarrada. Para você ver o nível de comprometimento que essa mãe tinha. Só que essa mãe tinha um comprometimento, mas aquilo que eu te falei ontem, exatamente porque ela está buscando a Deus. Isso fica muito bem claro. Ainda que ela tivesse andado por um caminho, claro, que não levaria a Deus, mas a levou a uma sensibilidade espiritual. E isso é muito sério. Para nós que estamos nessa cultura brasileira, miscigenada, né, panteísta, de vários cultos, várias religiões, várias filosofias, isso é muito didático que essa mulher está vivendo. E diz aqui, ele, porém, não lhe respondeu palavra, seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. É exatamente a insensibilidade daqueles que estão, né, ou até estão próximos de Jesus, mas não têm um entendimento nenhum, nem da prática do Senhor Jesus, nem do mundo espiritual e nem do que estava significando aquela situação. Os próprios de Jesus estavam fazendo resistência, que é também o que a gente vive numa cultura religiosa chamada cultura de crente, né? Por quê? Porque nós, como crentes, nós já classificamos, nós estabelecemos um controle, uma aferição, controle de qualidade. Aquele é mais, vamos dizer assim, aquele é mais favorável a ser cristão e aquele é menos favorável à cristandade, o cristianismo ou a Jesus Cristo.
E esses homens, eles simplesmente querem que Jesus rechace aquela mulher. Ou seja, é de uma insensibilidade. Aquela mulher estava desesperada. A sua filha estava, como ela própria fala, horrivelmente endemoniada. Mas eles fazem resistência. Exatamente o que a gente vê muitas das vezes na nossa cultura de crente, de cristão. É as pessoas não sentindo a dor do outro, não sabendo o que está acontecendo, e já estabelecendo vamos dizer assim, um controle de qualidade, peneirando. Essa aqui não serve, é melhor despedir ela. Diz a palavra do Senhor: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus não dá nem ouvidos ao que os discípulos estão falando. Tanto é que ele fala diretamente com aquela mulher. Ele diz assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Aqui está a diferença de quem pura e simplesmente está buscando o milagre e de quem antes de viver o milagre, porque ela está ali por causa de uma situação da filha, com certeza, mas ao se deparar com Jesus, ela tem todo o entendimento. Ela tem toda uma sensibilidade a respeito de quem é Jesus, o que significa Jesus. Ela passa de um momento de desespero e ela começa a clamar por ela. Primeiro ela fala: tem piedade de mim. Ela traz o problema da sua filha como sendo seu. Sim, essa é a figura do intercessor. O intercessor intercede pelo outro e se coloca, na ferida do outro, no espaço, na vida, na dor do outro, para poder interceder com eficácia. Realmente é isso. Mas ela também está pedindo misericórdia dela porque ela começa a identificar, com certeza naquele momento diante de Jesus, as suas falhas, os seus erros, a sua negligência em relação à sua filha. Porque nós, como pais, sabemos o que significa a educação de um filho. O quanto é um desafio todos os dias, todo momento. Quando é pequeno é porque é pequeno. Quando começa a crescer é porque está crescendo. Quando fica adulto é porque é adulto. Então nós passamos isso a todo momento. Então essa mulher, ela percebeu que naquela sua interferência junto a Jesus, ela começa a se enxergar e ela se derrama porque ela identifica Jesus como sendo prometido filho de Davi. Depois ela identifica Jesus como sendo o seu Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. E agora aqui ela diz, Mateus conta, versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. É exatamente o sentimento de um pai ou de uma mãe. Porque nós sabemos que muitas das coisas que os nossos filhos vivem é o resultado da nossa vida, da nossa relação com Deus, da nossa relação com aqueles que estão ao nosso redor, com o nosso casamento. Ou seja, aquela mulher, ela começa a precificar, a valorar todas as situações e circunstâncias, e ela começa a refletir. E ela pede socorro a Jesus. Pela sua filha? Não, agora é por ela. Porque ela se dá conta, começa a cair, eu ia dizer cair a ficha, Começa a cair a ficha, começa a ter consciência do quanto essa menina, sua filha, está, na verdade, sofrendo um resultado das suas práticas anteriores. Então, diz assim: então ele respondendo disse:
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E Jesus continua numa mesma linha. Mas essa linha dele é uma linha completamente didática, porque Jesus está falando com aquela mulher. É como a gente quando vai aconselhar fala, né? Ministra, né? O marido vem conversar sobre a esposa sobre o marido, ou a mãe sobre os filhos e as filhas, ou o pai sobre os filhos e filhas, né? E geralmente eles vêm assim já com aquela cartilha, né? Porque o meu filho fez isso, porque o meu marido fez aquilo, porque a minha esposa fez aquilo outro e tal, e você deixa falar, claro. Ela precisa falar. O falar, o expor, também é um instrumento de cura, né? Já diz a terapia. Então deixa falar. Depois que a pessoa falou, e você, claro, como um servo de Deus, tem que ter paciência. Não é para todo mundo que consegue assim, mas tem que ter paciência, senão você está na posição errada, no lugar errado, né? Então você tem aquela paciência e ouve tudo. Às vezes você indaga, faz algumas perguntas, não porque você está com dúvida de perguntar. Às vezes você faz as perguntas para a pessoa refletir a respeito daquela pergunta, né? É aquilo que a cultura grega ensina, né? Fazer perguntas que você sabe qual é a resposta, mas só para a pessoa refletir. E aí você faz algumas perguntas e tal, só para a pessoa, né? E aí você faz o quê? Você, de uma maneira delicada dentro do contexto, você fala assim, em outras palavras, você fala o seguinte: olha, agora eu quero saber de você. Então é exatamente isso que a mulher vive nesse momento. Ela se derrama pedindo socorro, misericórdia dela. Primeira coisa, claro, por causa da sua filha, com certeza. Mas a ficha, a consciência, a ficha vai caindo, a consciência vai se abrindo. E ela percebe que muito daquilo que a filha está vivendo é tão somente o resultado das suas práticas. E Jesus vai numa mesma linha. Ele vai conversando com ela, mas conversando por quê? Qual a razão da sua conversa? Apenas para criar um tempo ali, um espaço de meditação. Olha, não é bom, né, pegar a refeição que está destinada aos donos da casa e dar para os cachorrinhos. Aí ela responde, tudo bem, mas os cachorrinhos comem das migalhas que esses donos da casa rejeitam e deixam cair no chão. Então ela está num propósito. Qual é o propósito? Num primeiro momento era por causa da sua filha, num segundo momento era por causa dela. Então é a figura do mediador, e Jesus, ele está ali como mediador, e um servo de Deus, na maioria das vezes, ele é mediador. Ele não é para apontar o dedo, para fazer isso e aquilo, né? Às vezes eu converso com alguns pastores, eu falo assim, olha, o médico não fica acusando, né? Você chega lá no médico e fala, ai doutor, eu tô com uma dor de cabeça, um mal-estar, uma gripe, uma dor de garganta, né? Uma dor no corpo e tudo. Aí você fala, ontem eu saí, tomei gelado, depois saí no calor, depois entrei num lugar com ar-condicionado e fiquei assim. Aí o médico começa, também? Poxa vida, quem mandou você tomar gelado, você entrar em ambiente com ar-condicionado, depois sair no calor? Poxa vida, você também é responsável. Não, você não vê o médico falando assim. Porque ele está ali exatamente para trazer alívio àquele paciente. E nós, servos de Deus, estamos ali diante de algumas situações da vida exatamente para isso. E era o que Jesus estava fazendo aqui. Em nenhum momento ele acusou, ele apontou o dedo, falou para a mulher isso e aquilo. Ele só estava o quê? Estabelecendo um juízo de valor. Qual era? Olha, eu vim para aqueles que são da casa de Israel. Eu estou numa terra estranha, eu estou num território que não pertence a Israel.
A entidade regente aqui é outra, a gente já falou a respeito ontem, né? É Baal, o Senhor, chamado, um dos seus adjetivos na época era o Senhor da Terra. Então o Senhor da Terra é outro, mas ela na sua autoridade como mãe, mas também como mulher, ela destaca isso e ela o chama de Senhor, o adora, pede socorro, identifica a sua identidade, filho de Davi, ela pede misericórdia, ela adora ao Senhor Jesus, ou seja, ela cria um ambiente, primeiro, de reconhecimento quem ela é. Ela reconheceu quem é Jesus. Lembra quando eu falei para você? Mateus 16, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente fala o quê? E você é Pedro. Ou seja, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou me conhecer. Quanto mais eu identifico a identidade de Deus, mais ele identificará a minha identidade. Exatamente o que aconteceu com essa mulher. Quanto mais ela se manifestou, e se derramou, e se humilhou, e se prostrou diante de Jesus, mais Jesus foi conversando com ela, foi identificando que ela estava criando um ambiente de cura, de libertação, de restauração e de conexão espiritual. Não importava aqui o ambiente, não importavam as circunstâncias sobre a sua filha, ela o adorou a despeito dos problemas, que era isso que eu comecei a falar hoje. É o Senhor nos ensinando que os problemas existem, as dificuldades estão aí, as questões, né, que nos levam a situações assim de embate, de às vezes uma dificuldade, um peso, fazem parte da vida. Mas isso não pode ofuscar, isso não pode apequenar a minha relação com Deus. Pelo contrário, a minha relação com Deus, ela se fortalece, por incrível que pareça, que é o que acontece com essa mulher. Ipsis literis. Ela começa a conversar com Jesus, ela vai por causa de uma situação que é o que acontece com todos nós. Nós todos fomos até Jesus pelo amor, né? Como dizem por aí, ó, quem se não vai pela dor, vai pelo amor. Eu nunca vi alguém se aproximar de Deus por causa do amor. Ó, eu vim aqui porque eu amo a Deus. É possível, mas a grande, esmagadora maioria vai por causa de um problema. Chegando lá, quando se depara com a pessoa de Deus, quando a pessoa se derrama, né? Ela se desarma, melhor dizendo, ela se desarma. Ela começa a identificar a Deus, aquele problema que a levou até ali, uma boa parte das vezes fica até menor, a pessoa até esquece. Por quê? Porque a sua relação com Deus é mais importante. É exatamente o que está acontecendo com essa mulher. Essa mulher, ela vai por causa da filha, mas de repente ela se humilha, ela pede socorro por ela fala sobre ela identifica a questão espiritual, cria um ambiente de milagre, de sinal, prodígio e maravilha, que é quando, né, a mulher, o Senhor Jesus responde para ela: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Então, lembre-se, Jesus não operacionalizou aquele milagre pelo milagre, mas Jesus tão somente foi um canal de algo, resultado da adoração, da humilhação, do derramar, do pedido de socorro daquela mulher por ela própria. Porque naquele momento, ela está ali, ela vai por causa da filha, mas acaba se derramando diante do altar do Senhor, tendo consciência do seu pecado, da sua transgressão, da sua iniquidade, da sua prática ocultista, que com certeza levou aquela menina a estar, como diz a Bíblia, horrivelmente endemoniada.
Então, é Jesus mostrando, primeiro, que ele veio para todos. Ele veio primeiro à casa de Israel, exatamente porque a casa de Israel, ela foi estabelecida na sua essência, no seu fundamento, na sua origem, pelo Senhor exatamente para se preparar para a vinda do Messias, que foi o que aconteceu com Jesus. Mas isso não significa que estava havendo uma acepção de locais, de território, de países, ou de nações, ou de reinos. Nada disso. Tanto é que ao se derramar, olha a distância, aquilo que eu estava falando para você, a distância geográfica, territorial e cultural não são empecilho para a comunhão. Porque aquela mulher, a despeito de toda a sua, entre aspas, ignorância espiritual, ela estava determinada a buscar ao Senhor e encontrar ao Senhor. E o Senhor se fez conhecido. E o Senhor se manifestou. E o Senhor conversou. E ela se prontificou. E ela se derramou. E o Senhor, né, da terra ficou subserviente ao Senhor dos céus. Olha que didática, que pedagógica maravilhosa, falando de mundo espiritual, de intercessão, de sentimento, de compaixão, de empatia. Então aquela mulher, ela consegue reunir todas as condições favoráveis para que, em primeiro lugar, ela fosse, né, descontaminada, ela fosse liberta, por incrível que pareça, e ela fosse instrumento de milagre para sua filha agora, né? As suas práticas anteriores levaram a sua filha àquela condição espiritual. Agora a sua prática, né, nesse momento com Jesus, leva a menina à libertação. Você entendeu? Então isso é maravilhoso. Oi Alex, paz de Deus, Bispo Rubens, bom dia a você e a todos os irmãos. Bom dia Alex, Deus abençoe você, tua casa, tua família, teu ministério, em nome de Jesus. Então é exatamente essa linha de raciocínio que a Bíblia deseja falar a todo momento conosco. Que eu vou buscar o Senhor e o Senhor sempre vai estar presente, porque Ele é o Emanuel. Mas ao me deparar com a presença, com o mover, com a plenitude, com a grandeza, com a maravilhosa graça do Senhor, eu preciso me render, eu preciso me derramar, eu preciso me desarmar e buscar no Senhor. Ao buscar ao Senhor, adorá-lo e colocá-lo na sua devida, né, na sua devida posição, entronizá-lo na sua devida condição aos meus olhos, é claro, tudo vai acontecer. E é exatamente o que acontece com essa mulher. Olha que palavra maravilhosa. Agora, de maneira prática. Primeiro, nós temos que interceder pelos nossos filhos em tempo e fora de tempo, sempre. Os nossos filhos, eu sempre falo, não adianta ter um ministério, ter uma igreja, ter né, como Alex que tem o seu ministério na música, não adianta se eu não tiver a minha família, os meus queridos, completamente, né, ao menos vivendo a relação com Deus, no mínimo, aquilo que eu vivo, no mínimo. A partir daí, é lógico que é com seu filho, mas até ali é uma questão de hombridade, de desafio constante, permanente, não é fácil. Temos que interceder, é o conflito de gerações, é uma série de coisas, é o mundo que se nos apresenta hoje, que ele é muito encantador, ele é muito desafiador, porque é o mundo relativizado, tudo é relativo. Até a Constituição brasileira, nas mãos dos magistrados do Supremo, é relativo. Tudo é relativo. É relativo até o gênero. Tudo é relativo. Tudo. Até
como enfrentar uma pandemia é relativo. São conflitos de narrativas. Médicos, especialistas, governo, e eles se perdem tanto nas narrativas, ficam tão entregues às narrativas, a querendo provar uma coisa, né, contra o outro, que se esquece que o povo está morrendo no meio. Então nós vivemos uma geração em que tudo é relativizado. E aí quando chega na palavra de Deus não é diferente. Só que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Ela não mudou. O Deus da palavra de Deus não mudou. Então é um desafio? É. E essa mulher, ela dá toda uma linha de raciocínio como devemos fazer. Primeiro, identificar as nossas questões, as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos erros, não para ficar batendo no peito, ai meu Deus, o que eu fiz, não, mas colocá-los diante do Senhor. Depois, entronizarmos o Senhor no seu devido lugar no nosso coração e nos derramarmos diante dele, enxergarmos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades, que resultaram, sem querer até, muitas vezes, numa negligência em relação aos filhos. E nos colocarmos de tal maneira, para que o Senhor, primeiro, nos altere e nos transforme. E esse resultado possa refletir e reverberar na vida dos nossos filhos e daqueles que estão ao nosso redor. Então, muito daquilo que, infelizmente, acontece na geração, né, posterior, é porque a geração anterior não se posicionou na sua devida responsabilidade. Isso é um fato. Então nós vivemos e servimos a um Deus que ele é completamente geracional. Ele, vira e mexe, você está vendo ele falando do pai, né? Do pai daquela nação. Olha, Edom fez isso. Aí você vai olhar no tempo, está escrito Salmos, Edom fez. Mas Edom viveu, né? É o apelido de Esaú, viveu lá no tempo dos patriarcas. Tem uma distância aqui de pelo menos, sei lá, 1000 anos, 1500 anos. Como é que pode? É porque o Senhor Deus está falando de Edom no sentido de uma geração inteira. De pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Então, nós servimos um Deus geracional. E se nós servimos um Deus que é geracional, que se manifesta geracionalmente falando, então é porque nós como pais temos sim responsabilidade. Nós como pais temos toda uma estratégia, uma maneira de ser para que os nossos filhos possam, ao menos, no mínimo, serem próximos daquilo que somos em relação à nossa relação com Deus. Então, é um tempo de nós refletirmos, pensarmos e orarmos, porque o Senhor é Deus e no devido tempo Ele trará à existência exatamente o que Ele fez com a mulher cananeia. Exatamente isso. Ela vai por causa da filha, aí de repente ela se enxerga e como resultado a filha é liberta. E nós precisamos viver exatamente essa linha espiritual de ensino, de didática, pedagógica que Jesus nos ensina nessa passagem em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nossa casa, nossos familiares, o Marco que está lá em Sorriso, Mato Grosso, né? E ele precisou ser entubado por causa da fragilidade pulmonar, respiratória, seu Nelson também, que nós estamos orando aqui, a dona Maria Helena lá em Jundiaí, todos que nós estamos colocando diante do Senhor, os nossos queridos, os nossos familiares, as minhas tias Rosália, Alzira, meus tios, meus primos, filhos, netos, genros, noras, sobrinhos,
presença, o poder de Deus sobre todos nós, meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, a Márcia, o Fábio, que nós estamos orando pela sua filha, Ana Cláudia, que está, para nascer a Luna, lá na Colômbia, estamos orando em nome de Jesus. Também a Clara, que está terminando também o seu ciclo na gravidez, para ter a sua filhinha lá na Alemanha, estamos orando, colocando diante do Senhor os nossos queridos. Minha tia Alzira está aqui, o meu primo Alexandre também, a graça, a presença, o poder, o mover do Espírito Santo se derramando sobre a vida dele também, visitando com saúde, com cura, com equilíbrio, com consciência, em nome de Jesus, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre todos nós, nossos queridos João, Roseli, familiares, em nome de Jesus, seu Augusto, dona Efigênia, filhos, netos, familiares, Luiz Henrique, filhos, a graça, a presença, o poder de Deus, meus pais, todos que estão aqui, Bispo Antônio, sua casa, família, Magda, e também Elô, Wesley, filhos, familiares, a presença, o poder de Deus se derramando, Amanda, familiares, Cida, filhos, nora, familiares, a presença, o poder de Deus sobre nós todos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais um dia na Tua presença, mais uma quarta-feira que nós colocamos diante do Senhor. O Senhor nos dá essa quarta-feira e nós a devolvemos ao Senhor, porque é só o Senhor que pode administrar, controlar, comandar todas as coisas. E nós estamos rendidos, derramados diante do Senhor. Temos tanto a aprender, temos tanto, ó Deus, a reconsiderarmos a nossa maneira de viver, os nossos sentimentos, pensamentos, até porque, Senhor, nós queremos ser instrumentos Teus na vida dos nossos filhos, os nossos queridos, os nossos familiares, o nosso lar. Por isso, derrama-te, ó Deus, falando, trazendo da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, do Teu discernimento, todo o empecilho, todo obstáculo, tudo que obstruímos em relação à Tua presença, ao Teu poder, à Tua palavra, à Tua ministração, à plenitude, ao quebrantar do Teu Santo Espírito, nós Te pedimos perdão, misericórdia. Nós nos derramamos como essa mulher cananeia. Senhor, socorre-me, derrama-te sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre cada lar, cada família aqui representados. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar da cura, da saúde, nossas artérias, nossas veias, nossa circulação sanguínea, nosso coração, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, olhos, ouvidos, tendões, nervos, coluna, ciático. Derrama-te, ó Deus, visita com cura, com saúde, ressuscita, toca, manifesta do Teu poder na nossa comunhão como igreja, como servos Teus, como comunidade. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós e que nós sejamos fortalecidos também na nossa mente, no nosso emocional, capacitados, ó Deus, a suplantar toda essa circunstância e vivermos a plenitude da Tua presença, do Teu mover e louvarmos, adorarmos o Teu nome às 24 horas do dia. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com o Teu mover, com a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, nossos idosos, nossos avós, tios, marido, esposa, pais, filhos, netos, sobrinhos, ó Deus, marca-nos com a Tua presença, ó Deus, que o Senhor possa nos guardar diante do Teu altar, nos preservar, e nós daremos sempre toda a honra e toda a glória. Visita os nossos queridos e familiares, ou que já passaram, ou que estão passando pela Covid-19, que o Senhor possa estar protegendo, guardando, fortalecendo organismo, mente, emocional, trazendo todas as condições favoráveis, taxas, ó Deus, em nome de Jesus, organismo, vigor, fortalecimento, resistência, imunidade. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós colocamos o nosso país, o nosso Brasil diante do Senhor.
tem misericórdia do nosso povo. Tem misericórdia, ó Senhor, dos nossos familiares, dos nossos queridos irmãos brasileiros que estão por todo o Brasil, região do Nordeste, do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Centro-Oeste e do Sul. Deus tem misericórdia. A pandemia está chegando num nível assim completamente descontrolado. Mas o Senhor é Deus e nós te clamamos pela tua misericórdia. Ó Deus, tem compaixão da nossa terra, liberta, sara o nosso povo, a nossa terra, perdoa-nos nos pecados, na transgressão, na iniquidade, como povo, como nação, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Tem misericórdia, Deus. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus da reconciliação, o Senhor é o Deus da ressurreição. Por isso, ó Deus, toca, visita, cura, restaura. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Visita o seu Nelson também, que está tendo os cuidados respiratórios na UTI. Todos os nossos queridos, nós colocamos diante de Ti. Tem misericórdia, Deus. Vem, ó Deus, porque nós não dependemos de homens, de equipamentos, de hospital, mas com certeza nós dependemos daquele que é o doador da vida, através de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, os teus familiares, em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma quarta-feira muito especial, porque se o Senhor nos deu, claro, é para vivermos a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Um beijo para você, Deus te abençoe, a plenitude do Senhor, ninguém pode separar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Um beijo para todos, fiquem na paz, tchau, tchau.